Olá pessoal, tudo bem? Então eu, Luiz Piazzolla, estou hoje nesse dia aqui no Museu do Campo de Concentração de Auschwitz. Aqui era Auschwitz e todos nós que estudamos a história do século XX sabemos os horrores, as atrocidades e o que significou essa experiência aqui nos campos de concentração aqui na Polônia. Então, Arbeit macht frei, o trabalho faz a liberdade, era o ícone então do regime nazista que trazia aqui os sobreviventes que foram capturados nas batalhas, ou os renegados, os apátridas, principalmente os judeus, e eram exterminados aqui. A gente vai dar uma volta aqui pelo campo de concentração aqui, a gente vai conhecer um pouquinho aqui as estruturas aqui, a gente vai conhecer como eram os galpões aqui, o sistema de segurança aqui. Todo mundo conhece bem essa frase aqui, dessa foto tirada aqui do pórtico aqui de Auschwitz, né? Então a gente está vendo aqui atrás, ali em cima, o trabalho faz a liberdade. Então um pouquinho aqui, vendo ao fundo um pouco os campos de concentração aqui. Vamos entrar aqui no campo de concentração, conhecer um pouco essa estrutura que hoje serve de abrigo para turistas do mundo inteiro virem aqui e conhecerem um pouco desse local que muito ensina para a história da humanidade, que muito ensina para as pessoas do mundo inteiro de como a história não pode ser escrita e não deve ser escrita. Então, Auschwitz tem essa capacidade ainda de provocar as pessoas a repensarem suas atitudes, seu jeito de ser, o seu ethos, enfim, tentando encontrar uma melhor forma de existência, né? Então, a gente está vendo aqui esse complexo aqui, muito importante aqui, que dá margem para muitas pessoas do mundo inteiro refletirem, conhecerem e verem no in loco aqui em Auschwitz o que significou o extermínio em massa de milhões de pessoas. Ou seja, aqui a morte foi transformada em indústria. A carnificina se transformou numa política de Estado, né? Primeiramente foram presos os polacos, os poloneses aqui, depois pouco a pouco foi ampliando o número de reféns e foi crescendo e culminou então com a morte de milhões de judeus, né? Então a gente está vendo aqui como é grande, são muitos galpões aqui e a gente está percorrendo essas ruas aqui dentro de Auschwitz aqui. Ou seja, a gente pode dizer que Auschwitz foi, se existe um inferno, Auschwitz chegou perto do que poderia ser um inferno, né? Poucos lugares do mundo conseguiram retratar num mesmo lugar, num mesmo ambiente, quão o ser humano pode ser vil, quão o ser humano pode ser mesquinho na sua indústria de reduzir a vida humana. A gente está escutando um sino tocando. Aqui na Polônia tem muitas igrejas. A Polônia ainda é um dos maiores países católicos do mundo, se não é o maior país católico do mundo, né? Então a gente vê que a tragédia do povo judeu da Eslováquia, que a gente está entrando aqui num museu aqui, dentro de um campo de concentração, né? Então, prisioneiros de Auschwitz aqui. Então aqui
É um espaço que a gente pode ver, entender um pouquinho melhor como foi sendo destruída a dignidade de milhões de pessoas. Aqui uma figura, aqui uma foto de Hitler, aqui ele e o seu alto comando. Então aqui hoje muitos dos galpões aqui em Auschwitz servem hoje como museus, né? Museus para as pessoas entenderem, verem o que aconteceu naqueles fatídicos dias. Continuando a caminhar aqui entre os pavilhões aqui de Auschwitz, aqui é muito grande esses complexos aqui, né? E a gente vê que precisa tempo para aprender, ver toda a estrutura. Aqui nessa sala ao fundo que nós vamos entrar é a sala que diz materiais de prova dos crimes aqui, né? Então vejam bem, muitos galpões aqui, cada galpão é um museu com uma atividade, com uma dimensão, com alguma coisa. Então aqui nesse museu aqui a gente está vendo aqui, né? Então são pertences, né, que tinham sido tirados das vítimas roubadas, enfim, né, das vítimas do regime nazista, e depois que os russos libertaram eles, foram devolvidos. Então aqui em Auschwitz, mais um galpão aqui, vamos ver aqui. Esse galpão aqui dá uma visão assim geral, assim, de como era a realidade, assim, nos campos de concentração. Então aqui, muitas fotos aqui, onde as pessoas podem ver como eram os horrores, o dia a dia nos campos de concentração aqui. A gente está vendo aqui as exposições aqui, olha o sofrimento das crianças, das famílias aqui ao fundo, enfim, mais retratos aqui, Auschwitz-Birkenau, né? Olha a expressão de dor das pessoas, enfim. E a gente está conhecendo um pouco aqui esse museu aqui, réplicas de roupas aqui, fotos de prisioneiros aqui, pessoas, jovens, crianças, mulheres, enfim, que morreram, tombaram, deram a vida aqui contra os horrores do sistema nacional socialista. E continuando nessa galeria aqui, cada rosto é uma foto, mas uma foto que tem um nome, uma data, uma história, uma família, sonhos, afetos, enfim, pessoas que foram transformadas em cinza pelas experiências dos campos de concentração aqui em Auschwitz. Então, Auschwitz é um lugar para a gente refletir sobre o sentido da vida. Himmler e a máquina nazista transformaram a dignidade dos povos em cinza, literalmente. Estou saindo aqui desse pavilhão, vamos acessar o outro aí. Lembrando, cada pavilhão é um museu. Caminhando mais um pouquinho aqui, no meio das quadras aqui, nos campos de concentração de Auschwitz. Aqui a gente faz um giro para vocês aqui numa esquina, aqui no meio desses pavilhões. Aqui
a gente vê exposições, fotos. Aqui era o pavilhão 19, mostrando a dura realidade desse horror que foi Auschwitz. Cada canto, uma história, uma dor, um sentimento. Auschwitz. Olha ali, pavilhão, vendo, nessa tarde de primavera. Imagina quantos milhões de pessoas passaram aqui, morreram por aqui, atrocidades, julgamento, sumários, sem qualquer tipo de procedimento legal, qualquer defesa, simplesmente pelo fato de pertencerem a uma raça, a uma etnia, a uma diferença, foram massacrados. Então, mais um ambiente aqui em Auschwitz, né? Então, de 41 a 1943, a SS atirou, jogou milhares de pessoas no muro, nesses blocos aqui que a gente vai ver agora, aqui dentro, né? E foram exterminados. Ou seja, foram mortos pessoas de várias nacionalidades, judeus, soviéticos, enfim, todos foram mortos por meio de bala. Vamos aqui ver então esses muros aqui, nos quais eles eram fuzilados, como a gente vê nos filmes que retratam a Segunda Guerra Mundial. Então, são essas paredes aqui, atrás de mim, nas quais os prisioneiros de guerra eram fuzilados. A gente vai se dirigir aqui no canto aqui. Tem um memorial com flores, onde as pessoas podem ver e lembrar os horrores da Segunda Guerra Mundial e os assassinatos. Então, a gente está chegando aqui. Vamos se dirigir aqui atrás, então. Você já começa a ver ali no fundo umas flores ali. Então é um memorial aqui de todas aquelas pessoas que foram fuziladas aqui, ó. Olha só. Não é bom nem pensar. Não é bom nem pensar muito, né? Se a gente entra na perspectiva da dor de quem viveu os últimos minutos nessas paredes aí, a gente vê quão absurdo pode ser a existência humana. Mais um pouquinho aqui olhando esse muro macabro aqui. Esse muro macabro, no qual morreram muitas pessoas. Então, pessoal, aqui nesse pavilhão aqui, a gente tem um pouquinho da história de como foram projetados os campos de concentração, né? Então aqui a gente vê, né, que as SS então criaram uma solução final para os judeus, pois afinal, como é que você vai segurar muitos prisioneiros de guerra num lugar? Vai ter que dar comida, vai ter que dar certa dignidade, fornecer muitos subsídios, e isso aí custa, né? E também você vai matar um por meio de armas de fogo, também tem um custo psicológico, um custo, enfim, demanda uma logística. Ao passo que se você
cria a solução dos crematórios, de incinerar, você tem, de certa forma, à luz do regime nacional socialista, você tem uma solução mais rápida, uma solução mais econômica e mais simples, né? Porque ao mesmo tempo que você mata os prisioneiros, você não precisa mais sustentar eles, e ao mesmo tempo você não precisa mais enterrar eles, porque eles já se transformaram em apenas cinzas. Então, aqui um desenho retratando um pouco a resistência que houve, de certa forma, aqui em Auschwitz.